partir do versículo de número 40, nós vamos fazer uso da palavra de Deus. Eu quero mais uma vez agradecer ao pastor Everton pelo convite. O irmão não pôde vir, mas Jesus veio. Amém. Jesus está aqui, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Se eu não viesse, Jesus estaria aqui também. Amém? Capítulo de número 8, versículo de número 40, que achou, diga amém? Amém. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, rogando-lhe, prostrando-se aos pés de Jesus, e rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque ele tinha uma filha única de quase 12 anos, e estava à beira da morte. E indo ele, apertava a multidão. Apertava a multidão. Tomai-vos assento, no nome de Jesus. Irmão, se Deus puder me ajudar, ali eu sei que Giovanni, me ajuda, Giovanni. A operação sem anestesia não dói. Então me ajuda aí e vamos glorificar a Deus no nome de Jesus. Queridos irmãos, quantos querem ouvir o que Deus tem para falar? Amém. Amém. Todos nós conhecemos esse texto da Bíblia Sagrada, todos nós conhecemos essa história. Se bem, na verdade, quem lê esse texto bíblico, ele divide em duas partes. A primeira parte é a parte que nós lemos, que é a história de Jairo e a sua filha que estava enferma. A segunda parte do texto é onde que entra a mulher do fluxo de sangue. Normalmente quem prega sobre esse texto, ele ou vai pregar sobre Jairo, ou ele vai falar sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. Mas o texto, ele não se separa, está junto. E se bem a verdade é que o texto não condiz respeito à mulher, mas sim à história de Jairo. E com isso eu quero nesta noite, nesses minutos, eu quero aqui ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que até o final desse culto, você vai sair glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que retornando Jesus e voltando Jesus, de onde é que Jesus retorna? De onde é que Jesus está retornando e voltando? Jesus está vindo da cidade de Gadara, a cidade cuja havia rejeitado Jesus, a qual Jesus colocou aquele homem em liberdade, o homem que estava possesso de espíritos malignos. Jesus retorna da cidade de Gadara, e ao retornar, quando Jesus chega na praia, havia uma grande multidão que estava esperando Jesus. Havia uma grande multidão que estava esperando e aguardando Jesus retornar por causa dos seus feitos, por causa dos seus sinais, por causa das maravilhas que o povo havia ouvido, visto, vivenciado, presenciado e participado na presença de Jesus. Então, quando Jesus ele retorna de Gadara, a multidão cerca Jesus, e a multidão começa a apertar Jesus e oprimi-lo. E o texto diz que um homem, por nome de Jairo, qual era o nome? Qual era o nome? Príncipe da sinagoga, rogando, correndo aos pés de Jesus, prostrado, e ele rogava que Jesus fosse até a sua casa, porque ele tinha uma filha única de quase 12 anos, que estava à beira da morte, e ele precisava que Jesus fosse até a sua casa. Ora, esse homem, sendo príncipe da sinagoga, poderia ter acesso naquela época da medicina daquele tempo. Talvez esse homem tivesse uma posição privilegiada, ele tivesse acesso à medicina daquela época. Porém, talvez a medicina não teria dado jeito na enfermidade de sua filha. E ele então ouviu
falar de Jesus, porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então logo Jairo deveria ter ouvido, Jairo deveria ter testemunhado algum milagre da parte de Jesus. E como Jairo sabe que os médicos daquela época, a medicina daquela época não deu jeito e não trouxe a cura para sua filha, ele então descobre que o Nazareno da Galileia havia curado, havia ressuscitado, havia trazido vida para o céu, já havia libertado homens. Então ele vai até Jesus. Então ele vai até Jesus, porque Jairo descobre que Jesus poderia trazer de volta a vida para sua filha. Jairo tem um problema e ele precisa de uma resposta já. Jairo tem um problema e ele precisa de uma resposta imediata. Jairo tem um problema em sua casa e ele agora precisa de uma resposta, e a resposta está em Jesus. Aleluia! Levante uma das suas mãos nesta noite. Talvez você veio nesta noite com o seu coração contrito e debaixo de uma oração, pedindo a Deus uma resposta para uma solução, para um problema que você talvez esteja passando. Eu tenho uma notícia para você nesta noite: Jesus está nesta casa e Ele tem a resposta para a tua vida. Jesus veio nesta noite e Ele tem nesta noite a resposta que você veio buscar. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Às vezes, irmãos, é normal, em meio ao desespero de solucionar algum problema, nós irmos procurar resultado ou resposta em outros lugares. Mas Jairo, ele correu, ele prostou-se aos pés de Jesus, talvez dizendo: Senhor, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais para onde correr, não tenho mais recursos, eu preciso que o Senhor vai em minha casa. Quantos aqui precisam nesta noite que o Senhor, aleluia, Ele vai de encontro à tua casa? Oh glória! Se você tiver fé, meu irmão, nesta noite, e entrar comigo nessa atmosfera espiritual, independente da quantidade de pessoas, independente da quantidade do número de pessoas, o irmão da direita não sabe daquilo que você precisa, só Ele sabe, e então só depende de você. O que é que você vai fazer? Ou você volta para casa cabisbaixo e derrotado, ou você ergue a tua cabeça nesta noite, e nem que seja só mais um glória a Deus, e nem que seja só mais um aleluia, e nem que seja só mais um aplauso, mas você dê para Ele, porque Ele pode mudar o curso da sua história. Aleluia! Aleluia! Oh glória a Deus! Ele pode mudar a direção da sua história. Lucas capítulo de número 5, a Bíblia diz que Pedro e os seus companheiros haviam pescado a noite toda. Pedro já havia rodado o mar a noite todinha e não havia apanhado nada. Enquanto ele chega pela manhã, ele desce da sua embarcação e, contrariando o louvor que diz que Pedro, ou talvez quem quer largar a rede, Pedro não está largando as redes, Pedro está lavando as redes. O texto diz que ele estava lavando as redes. Sabe por quê? Porque um dia de frustração não é resultado daquilo que nós temos pela caminhada. Um dia ruim não pode definir a nossa história.
chega e ele olha para o barco de Pedro e diz: afasta-te um pouquinho para o mar. Pedro coloca o barco de volta dentro d'água. Jesus começa a ensinar ali de cima daquele barco. Talvez Pedro estivesse assim: por que é que esse Nazareno está dentro do barco? Eu preciso prepará-lo para a pescaria seguinte. Eu preciso me preparar. Hoje o dia foi ruim, mas amanhã vai ser melhor. Só que Pedro não sabia quem estava dentro do barco. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando Jesus termina de pregar, Jesus diz para Pedro: vai-te ao mar alto. E Pedro questiona: Senhor, já pescamos a noite toda e nada apanhamos. Não é o mar e muito menos a embarcação, é quem deu a ordem. Oh, bendito seja Deus. Levante a tua mão direita para o céu. Independente da terra que você esteja, independente do ambiente que você esteja, não é o ambiente, é quem está no ambiente. Aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Você pode mudar o ambiente à tua volta. Você pode transformar o ambiente à tua volta. Você já viu que tem pessoas que chegam em um ambiente de derrota, em um ambiente de catástrofe. É só ele chegar, o ambiente se transforma, o ambiente muda. Não é a terra, não é o ambiente, é quem chegou lá no ambiente. Aleluia. Você pode mudar o ambiente à sua volta. Gênesis capítulo de número 26. Enquanto Isaac está no vale de Gerar, a Bíblia diz que ele desentulha um poço. E quando ele desentulhou o primeiro poço, os pastores de Gerar vieram caçar contenda com os pastores de Isaac. Porque até então, pastor Everton, o poço não dava água. Mas quando Isaac desentulhou, a Bíblia diz que o poço deu água boa. Aí os pastores de Gerar viram que a água era boa, disse assim: o poço é nosso. Irmão, enquanto o poço não tem água, não tem dono. Mas depois que o poço deu água boa, todo mundo diz: o poço é meu. Isaac, como não quer contenda com os pastores de Gerar, ele vai para o segundo. Quando ele chega no segundo, ele desentulha e a Bíblia diz: o poço deu água boa. Esse segundo poço é chamado de poço da oposição. Porque enquanto os pastores de Gerar não tinham atitude de desentulhar os poços, os pastores de Isaac desentulharam e deu água boa. É desse jeito, irmão. Se for o neguinho que vai, a gente não vai. Se for o outro que vai, a gente não ajuda. Mas não tem problema, não é a terra, é quem está nela. O terceiro poço que ele desentulhou, os pastores de Gerar olhou e disse assim: não tem jeito mesmo não com esse menino. A gente tomou o poço dele, achou que a gente ia frustrar ele e ele ia embora. Não foi. Ele desentulhou outro. E a gente tirou dele também. A gente achou que ele iria parar. Ele não parou. A gente não tem jeito, deixa o menino crescer. Sabe por que, irmão? Não é a terra, é quem está na terra. Oh, bendito seja Deus. Você pode ver que tem gente que está na frente e não dá em nada. Mas alguém que tem a unção, Deus muda o quadro da situação. Você pode mudar o ambiente à sua volta. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Você pode transformar esse ambiente à sua volta. E a Bíblia diz que ele, prostrado aos pés de Jesus, rogando que Jesus fosse em sua casa. Aí o versículo de número 42, na parte B, diz: e indo ele, ou seja, indo Jesus, a multidão apertava, a multidão oprimia, mas Jesus está indo para a casa de Jairo. Eu quero que você perceba que o destino de Jesus era ir à casa de Jairo.
e uma mulher que tinha um fluxo de sangue já havia 12 anos, porque tinha gastado todos os seus haveres e por nenhum deles pôde ser curada. Aleluia. E chegando por detrás de Jesus, tocou na orla de suas vestes e logo estancou-se o fluxo de sangue. A partir do versículo de número 43, o texto bíblico ele oculta Jairo e ele dá ênfase à mulher do fluxo de sangue. É isso aqui que quase ninguém prega. É isso aqui que quase ninguém fala. Jesus está indo para onde? Para a casa de Jairo. Qual era a parada de Jesus final? Casa de Jairo. E quem é que chega no caminho? A mulher do fluxo de sangue. Se fosse darmos um tema, nós diríamos aqui o imprevisto que aconteceu no caminho da casa de Jairo. E esse imprevisto para Jairo vai doer muito. Porque a mulher também deveria ter ouvido falar de Jesus. E ela havia gastado todos os seus haveres, não foi curada. E ela saiu da onde estava, foi até Jesus, por detrás dele tocou na orla de suas vestes. E a Bíblia diz que instantaneamente ela foi curada. E quando ela recebe a cura, ela percebe que o vigor volta. E a Bíblia diz que ela sai. E ao sair, Jesus faz a pergunta: quem me tocou? Aleluia. Quem me tocou? Os discípulos, Senhor. A pergunta é lógica, porque a multidão te aperta e te oprime. Diz tu: quem me tocou? Jesus diz assim: alguém me tocou, porque bem sei que de mim saiu virtude. Aleluia. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu poder para curar. Alguém foi curado e a comitiva para. Aleluia. Você tem fé nesta noite, irmão, para tocar na orla de Jesus nesta noite e ser curado no nome de Jesus? Porque se Jesus ainda cura, o bendito seja o nome do Senhor. Quando ela ouve que foi curada, ela ouve dizer: alguém me tocou, a mulher para. E ao parar, ela retorna para dizer para Jesus. E ela vai aqui oferecer um culto de ação de graça, dizendo como havia tocado, a enfermidade que tinha. Ela vai agradecer a Jesus, Jesus conversar com ela. Só que nesse interim, cadê Jairo? Aonde é que Jairo está? Porque Jesus estava indo para a casa de Jairo. Só que agora a comitiva para ouvir a mulher do fluxo de sangue. Versículo de número 47, se você tem Bíblia. E então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se até ele, declarando-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Versículo de número 48. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, tua fé te salvou, vai em paz. Mas cadê Jairo? Jesus está conversando com a mulher. Versículo de número 49. Jairo volta para o cenário. No versículo 49 o texto diz: e estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não me
incomodes mais o mestre. Enquanto Jesus está falando com a mulher, chegou um mensageiro da casa de Jé dizendo: acabou tudo, não tem mais jeito. Vai para casa preparar o funeral. Não incomodes mais o mestre, porque tua filha já está morta. Ponto final. Tem muita gente que quer colocar o ponto final na nossa história. Tem muita gente dizendo: acabou, morreu, não tem mais jeito. Mas eu vim nessa noite para ser pouca de Deus para você. Que o Senhor vai colocar esse ponto para cima. E debaixo desse ponto vai colocar uma vírgula, dizendo: a história não terminou. Oh, bendito seja Deus, porque a última palavra quem dá é Deus. Aleluia. Se Deus não deu ainda a última palavra, não terminou. Ele diz: não tomates o mestre. Tua filha já está morta. Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo. Oh, glória. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Aleluia. Oh, irmão, vou desenhar isso para você entender melhor. Jesus está falando com a mulher. O mensageiro chega dizendo: acabou, não tem mais jeito. Jesus está despedindo a mulher, mas ele está ouvindo o mensageiro. Enquanto o mensageiro está dizendo: vamos embora, rapaz, para sepultar a tua filha. Jesus: opa! Jesus olha para Jairo com aquele semblante assim, que acabou tudo. Jesus diz assim: não temas, crê somente. Levante a tua mão direita para o céu. Eu acho que uma mão é pouca, não é? Levante as duas. Quem disse para você que a sua história terminou? Quem disse para você que não tem mais jeito? Quem disse para você ir para casa, sepultar tudo? Todos os projetos que Deus fez na sua vida, que Deus falou contigo. Alguém disse: não vai ter mais jeito. Acabou, esse não canta mais, não prega mais. Esse não faz mais, mas o Senhor está dizendo: não temas. Crê somente e será salva. Aleluia. Ainda há esperança. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Ainda há esperança. Bendito seja Deus. Será salva. Versículo 51. E é desse jeito. Às vezes Deus nos leva em vales e desertos. Às vezes Deus permite a provação bater em nossa porta. Às vezes Jesus permite os amigos irem embora. E às vezes a gente fica sozinho, dizendo assim: Senhor, ninguém vai me ligar. E a gente fica crente para que alguém ligue, te dê uma palavra de ânimo, te dê uma palavra de conforto. A gente fica crente porque a gente está no vale. E quando a gente está no vale, o que a gente quer é ouvir a voz de alguém. E a gente até liga o rádio, o louvor não combina. A gente busca explicações para aquilo que está acontecendo, porque na verdade você é servo de Deus. Irmão. Às vezes Jesus nos coloca dentro de um barco.
tempestades. Só que ele não avisa que vai haver vendavais. Mas uma coisa ele disse: você vai chegar do outro lado. Oh, glória, pregador, mas o barco está enchendo de água, não se preocupe. A palavra dele é: você vai chegar do outro lado. E você vai cantar. Aleluia. Se eu fosse você, irmão, nessa noite eu procurava um louvor e já preparasse o louvor, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Se eu fosse você, eu já preparava o seu louvor, o seu hino de vitória, para você começar a cantar o hino de vitória sobre a tua casa, sobre a tua vida, porque é isso que Deus tem para você. O cenário pode dizer não, mas Deus está dizendo: eu estou contigo. Oh, glória a Deus. Não se desespere, Deus está com você. O diabo quer colocar dúvidas na sua mente, dizendo: não foi Deus que falou. O diabo quer colocar dúvida na sua mente, dizendo para você que tudo aquilo que Deus prometeu não é verdade. Tome cuidado com as suas fragilidades, porque é nesse período que o diabo quer usufruir da sua fragilidade. É nesse período que o diabo, ele tenta se aproveitar para colocar um peso nos seus ombros e dizer que as promessas de Deus não vão se cumprir. Mas se Deus falou, aleluia, vai se cumprir. Vai se cumprir. Quantos acreditam nisso? Versículo 51, entrando em sua casa, casa de quem? De Jairo. Ele disse: a ninguém deixou entrar senão Pedro, Tiago e João, pai e mãe da menina. E o texto diz, 52, e todos choravam e pranteavam, dizendo: não choreis, não está morta, mas dorme. Como assim? Se eles já tinham atestado que ela estava morta, Jesus chegou assim: não chora mais, para o choro, não está morta, mas dorme. Aí isso aqui é normal, sabe o que fizeram? Quando Jesus disse não está morta, e eles sabiam que estava morta, a Bíblia diz que começaram a rir dele, sabendo que estava morta. O texto diz: e todos riam, porque eles já haviam atestado que está morta. Versículo 53, de todos riam dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe pela mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou. Aleluia. E ele logo a levantou. E Jesus mandou que desse de comer. E todos ficaram maravilhados. Aleluia. E todos ficaram maravilhados. Aleluia. O Senhor vai te levar para um deserto. Alguém vai dizer para você: morreu, acabou, não tem jeito. Mas quando o Senhor trazer você de volta, e alguém vai dizer: mas esse aí estava morto, esse aí estava morto, essa aí estava morta, o Senhor vai dizer: não, aleluia, está vivo. Fica de pé comigo, está vivo. Fica de pé comigo, está vivo. As promessas de Deus para a sua vida estão vivas. Levante a sua mão direita comigo nesta noite. Eu não sei cantar, mas tem um louvor que diz assim: quem disse que a história terminou, a última palavra é a que vem do céu.
saber. Até disseram, Deus não é mais com você. Mentira. Deus sabe o tempo exato em que tem que agir. Quando Deus falar, todos vão ouvir. Já entrei na batalha e vou decidir. Teu milagre ninguém vai entender. O impossível é Deus que sabe fazer. Por você Ele é capaz de parar o mundo. Tudo isso em fração segura. Teu milagre todos vão contemplar. O evento que Deus vai preparar. Quem te viu não vai acreditar. O que Deus fez por você. Aleluia. Talvez o homem não acredita, mas Deus acredita. Talvez o homem não confia, mas Deus confia. Talvez o homem não faz, mas Deus faz. Oh, bendito seja o nome do Senhor. A última palavra vem de Deus. Aleluia. Eu ia pregar outra mensagem, mas o Senhor me deu essa mensagem. E a palavra de Deus é: não importa o ambiente, você pode mudar o ambiente. Não importa o que falaram ao teu respeito, importa foi o que Deus falou ao teu respeito. Não importa a sentença que assinaram para você, o que importa foi o que Deus escreveu para a tua história. Oh, bendito seja Deus. Na terra que você pisar, não é a terra, mas é a promessa de Deus na tua vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Deus vai mudar o quadro da história. Deus vai mudar o quadro da história. Vem aqui, manda aí. Por favor. Pode subir aqui, vocês possam ler. Ô irmão, você de verde, levante a sua mão direita para o céu. O Senhor